Já faz um tempo que eu tô querendo compartilhar a minha história aqui na internet, só que eu não sabia nem por onde começar, nem como começar. Então eu vou começar do começo mesmo para que vocês entendam melhor. Eu fui casada por 5 anos e o maior sonho da minha vida sempre foi ter uma filha menina. E depois de 3 anos de casada, eu consegui engravidar da minha tão sonhada menina. E assim, eu tava extremamente feliz porque na minha cabeça eu tava totalmente realizada. Afinal, por um lado, né, eu estava realizando o meu sonho e por outro lado, eu tinha um casamento maravilhoso e um marido incrível. Enfim, um certo dia eu tava lavando a calçada lá de casa quando um carro parou na frente da minha casa e era uma senhora. Essa senhora desceu do carro, se apresentou e perguntou se ela poderia conversar um pouquinho comigo. E eu disse que sim. Nisso, gente, aquela senhora, ela começou a chorar mesmo assim bastante. E enquanto ela chorava, ela falava assim pra mim: eu sinto muito, eu sinto muito. Então, sem entender nada, perguntei pra ela do que ela sentia muito. Então ela disse que ela só ia me contar porque nem eu e muito menos a filha dela merecia estar passando por aquilo. E ali ela me contou que a filha dela também estava grávida do meu marido. E acreditem se quiser, a gente estava grávida do mesmo tempo. A nossa data prevista tinha coisa de 3 dias de diferença. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, a gente estava grávida do mesmo tempo e a nossa data prevista tinha coisa de 3 dias de diferença. Ela contou que quando a filha dela ficou com o meu marido, ela não sabia que ele era casado. Então, ali no meio de tanta informação, eu acabei passando mal, liguei para o meu marido e pedi para ele vir para casa assim com urgência. E depois de uns 15 minutos, ele já chegou em casa. E nesse tempo, aquela senhora ficou comigo em casa, esperando, o meu marido chegar para eu não ficar sozinha. E assim que o meu marido chegou em casa, que ele viu aquela senhora, gente, ele entrou em estado de choque. Para vocês terem noção, ele perdeu até a fala. Ele simplesmente travou real. Então aquela senhora olhou para ele e disse: me desculpa, fulano, mas eu não podia mais continuar mentindo. Ela terminou de falar e foi embora. Então, naquele mesmo dia, eu fui para casa da minha mãe e falei pro meu marido que ele tinha até o dia seguinte para ele ir embora da minha casa, no caso da nossa casa. Mas eu confesso para vocês que não foi nem um pouco fácil. O meu marido, ele se humilhou tanto, mas ele pedia tanto perdão, tanto, ele pedia pelo amor de Deus para eu não me separar dele. Só que mesmo assim eu fui firme, fui para casa da minha mãe e no dia seguinte, quando ele foi embora, eu voltei para minha casa. Isso eu tava de uns 8 meses mais ou menos. Até que se passaram os dias. Parte 3. Até que se passaram os dias e um certo dia de manhã eu acordei com dores assim muito fortes. Parecia cólica, só que era tipo assim, o dobro de tão pior. E aquelas dores só aumentavam. Então, o que eu fiz? Liguei para minha mãe e pedi para minha mãe me acompanhar até o hospital. E assim que eu cheguei no hospital, eu já fui internada. E enquanto eu estava lá no quarto, quem que passou no corredor? Exatamente, a amante do meu marido junto com a mãe dela. A amante dele estava sentada numa cadeira de rodas e ela gritava e ela chorava muito. E quando eu vi ela, eu acabei ficando extremamente nervosa, a minha pressão subiu demais e imediatamente eles já correram comigo para a sala de cesárea e ali eles me entubaram. Então eles fizeram o meu parto, graças a Deus, deu tudo certo. Depois do parto eu fui levada, para a sala de observação e da sala de observação eu já fui para o quarto. Isso era de tarde e quando foi por volta das 11 horas da noite mais ou menos, chegou uma moça para ficar no quarto comigo. E ali a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem. Ela perguntou para mim se eu estava sabendo da moça que passou mal no parto e que infelizmente o bebê não resistiu. Então eu falei para ela que eu não estava sabendo de nada. E quando eu terminei de falar isso,
A mãe da amante entrou no meu quarto pedindo, né, perguntando se ela podia ver o meu bebê, no caso, minha filha. Parte 4. Então eu falei que sim, e assim que ela entrou no quarto, ela começou a chorar e ali ela me contou que o netinho dela não tinha resistido. Então eu falei pra ela que apesar de tudo, eu sentia muito. Terminei lá de conversar com ela, ela foi embora e eu deitei pra descansar. E antes de dormir, eu recebi uma ligação, né, do meu ex, perguntando pra mim se no dia seguinte ele poderia passar a visita toda, no caso a tarde toda, com a gente. E eu disse que sim. E assim que eu deitei, eu acabei pegando num sono muito pesado. E a minha filha, gente, ela era um amor, ela era muito quietinha. E quando foi por volta das 5 horas da manhã, uma enfermeira veio me acordar, perguntando pra mim aonde estava a minha filha. Quando eu vi que a minha filha não estava ali, o meu corpo gelou, o meu coração disparou e eu não sabia aonde estava a minha filha. Nisso, a enfermeira já saiu correndo do quarto para alertar todo mundo. E detalhe, eu tava sozinha, gente, porque no caso não podia ter acompanhante. Até que o pessoal achou a amante do meu marido trancada no banheiro junto com a minha filha. Quando me contaram, eu corri para aquele banheiro morrendo de dor, mas assim, morrendo mesmo. Quem teve cesárea sabe como que a dor é insuportável. E mesmo assim eu fui correndo atrás da minha filha. E chegando lá, eu tentei conversar, mas sem sucesso. As enfermeiras tentaram conversar, mas também sem sucesso. Até a psicóloga tentou um acordo com ela e nada. Até que foi preciso arrombar a porta. E assim que eles arrombaram, aquela mulher jogou a minha filha no chão. Então eles entraram rapidamente, pegaram a minha filha e já correram com a minha filha pro UTI. A única coisa que eu conseguia fazer naquele momento era chorar e orar. Eu pedia tanto, mas tanto para Deus salvar minha filha. Não seria justo se o erro do pai dela respingasse em mim. Mas resumindo, a minha filha ficou 35 dias na UTI, mas graças a Deus ela ficou sem sequelas. Aquela mulher, aquela louca daquela mulher foi presa. E eu, claro, não voltei com o meu marido. Afinal, eu tenho assim uma mágoa tão grande, mas tão grande, que de verdade eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir perdoar. Hoje a minha filha tem 10 anos e a relação dela com o pai é uma relação assim excelente. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que achei uma caixa no guarda-roupa do meu namorado cheio de calcinhas e todas com nomes. Eu tô namorando há 9 meses e antes mesmo de começar a namorar, eu já conhecia o meu namorado e também já conhecia a fama que ele tinha. Só que por acaso, um dia a gente acabou ficando e eu me apaixonei por ele e ele também se apaixonou por mim. Até que ele me pediu em namoro. E eu confesso pra vocês que no começo do namoro eu era bem encanada, eu era muito ciumenta. Mas isso é porque eu sabia da fama dele e eu tinha medo dele fazer alguma coisa. Até que com o passar do tempo, ele foi me passando assim muita confiança e eu parei, sabe, de ser ciumenta, parei de ser encanada, enfim. Ele mora junto com a mãe dele. Então todo final de semana a mãe dele vai pra casa do namorado e eu vou pra casa dele. Até que esses dias eu fui pra casa dele, só que tava muito frio, e a gente tinha costume de tomar banho junto. Só que naquele dia tava impossível, porque tava muito frio. Então eu falei pra ele, vai primeiro você, toma banho, que depois eu vou e tomo o meu. Tá bom. Ele foi tomar o banho dele e eu fiquei deitada ali na cama dele esperando. Até que teve uma hora que o meu celular acabou a bateria e eu fiquei com preguiça de levantar pra pegar o carregador. Então eu fiquei deitada ali, tipo, moscando, sabe? Olhando pro teto, olhando pro nada. E enquanto eu estava lá deitada, olhando pro nada, olhando pro teto, eu vi uma caixa em cima do guarda-roupa do meu namorado. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu vi uma caixa em cima do guarda-roupa do meu namorado. Só que o guarda-roupa dele, gente, é muito alto. Só que, tipo, cara, eu tava tão curiosa pra saber o que tinha naquela caixa que eu pensei comigo, eu vou dar um jeito, mas eu vou pegar. Então, peguei uma cadeira, coloquei em cima da cama e consegui pegar aquela caixa. E quando eu abri, gente, tinha
tanta calcinha. Detalhe, todas tinham nomes, inclusive a minha. Eu simplesmente surtei. Gente, eu até caí da cadeira. Corri pro banheiro, dei um chute naquela porta, olhei pra ele e falei, mano, que porra é essa? Quando ele viu aquela caixa na minha mão, ele começou a ficar nervoso e começou, tipo, a dar risada. Então ele começou a falar que aquela caixa era antiga, que ele nem lembrava que tinha aquela caixa. E ele disse que nem tinha motivos pra gente brigar, porque todas aquelas calcinhas foram antes de mim. Só que, gente, tinha tanta calcinha, eu fiquei tão arrasada. Na verdade, eu ainda tô bem assim mal, sabe? Tô malzona pra caramba. Só que, tipo, ele jura e ele afirma pra mim que todas foram antes de mim. Mas a pergunta que não quer calar, vocês acham que foi antes de mim? Eu odeio sentir ciúmes e eu tô com tantos ciúmes, mas eu tô com tantos ciúmes que isso tá, tipo assim, chega a tá me fazendo mal, sabe? Ele disse pra mim que já jogou a caixa, que falou que, tipo, que isso já não é mais um problema. Só que o que eu acho que tá mais me incomodando é que, tipo assim, eu morro de medo de ser corna. Ainda mais aqui nessa cidade que eu moro. Deus me livre, eu tenho pavor só de imaginar, só de pensar que eu tô sendo enganada. Mas aqui, do fundo do coração de vocês, vocês acham que rolou traição? Tipo, acham que não mesmo? Acham que foi tudo antes de mim? Ai, mas eu não tô sabendo lidar com esse sentimento. Eu tô com muita raiva, eu tô com muitos ciúmes. O que vocês fariam no meu lugar? Ah, e detalhe, cada calcinha tinha o seu cheiro. Tipo, a minha tinha o meu cheiro, o meu perfume, tá? E o pior, gente, nem é isso. O pior é que eu fico pesquisando alguns nomes que eu lembro, que eu vi lá. E tipo assim, eu fico me comparando. Ai, cara, tá péssimo isso, tá péssimo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu pedi pra minha sogra cuidar do meu filho e ela vendeu ele. Eu comecei a namorar faz 2 anos e quando eu conheci o meu namorado, o meu filho ele tinha 1 aninho. Inclusive, o sonho do meu namorado sempre foi ser pai. Então, por conta disso, o meu filho se apegou demais nele e ele se apegou demais no meu filho. Porém, a minha sogra, ela nunca aceitou muito bem o meu filho. Então, por conta disso, eu evitava de ir até a casa dela. Até que um certo dia, o meu namorado, ele me chamou pra jantar na casa dele e eu fui. E óbvio que eu levei o meu filho. E assim que a gente chegou na casa da minha sogra, o meu namorado pegou o meu filho no colo e levou ele pra cumprimentar os meus sogros. Tipo assim, o meu sogro, ele sempre aceitou super de boa. Mas quando chegou na minha sogra, o meu namorado olhou pro meu filho e falou assim, fala oi pra vovó. Pra quê, gente? Ela ficou muito brava, ela olhou pro meu namorado e falou pra ele assim, não, eu não tenho neto. Gente, eu fiquei assim tão mal com aquilo, o clima ficou tão pesado que eu decidi ir embora. E depois desse dia, o meu namorado decidiu, ele encanou que ele ia alugar uma casa pra gente morar junto. Até porque, segundo ele, eu sou a família, eu e o meu filho somos a família que ele sempre procurou. Tá bom, conseguimos alugar uma casa, gente, a gente comprou tudo novo, sabe? Montei assim do meu jeitinho, sabe? E sim, deu super certo. Eu sou completamente apaixonada pelo meu casamento e em relação ao meu namorado, cara, eu acertei demais. Enfim, faz 6 meses que a gente tá morando junto. E nesse tempo, a minha sogra nunca veio na minha casa. Por quê? Porque ela, como ela, tipo, ela não aceitou muito bem o casamento e tudo mais, então ela não chegou a vir na minha casa. Até que um certo dia, eu resolvi fazer uma janta e decidi chamar ela, sei lá, tipo, pra tentar me aproximar dela, pra tentar criar um vínculo bom com ela. E ela veio, só que no meio do jantar, o meu namorado recebeu uma ligação do amigo dele e esse amigo dele tava pedindo pra ele socorrer ele porque o pneu da moto dele tinha furado. E ele tava bem no meio da pista, ou seja, meu namorado pegou a moto e foi atrás dele na hora, porque esse amigo dele sempre ajudou ele quando ele precisava. Só que 20 minutos depois, o meu namorado me liga pedindo pra eu ir de carro socorrer ele, porque o pneu da moto dele também tinha furado. Só que o meu filho já tava dormindo e na minha cabeça, a minha sogra, ela não era tão louca assim. Então eu perguntei pra ela se ela podia ficar com o meu filho rapidinho pra eu poder ir socorrer o meu namorado. E ela aceitou. E, gente, bem nesse dia, o meu sogro não foi em casa. Ele não tinha ido, minha sogra tava sozinha.
Parte 2. Então eu fui, socorri o meu namorado, socorri o amigo dele e voltei embora. E assim que eu cheguei em casa, minha sogra estava sentada na sala vendo novela. Então eu fui até o quarto, né, pra ver o meu filho. E assim que eu cheguei no quarto, gente, cadê o meu filho? Ele não estava. Então eu corri novamente pra sala e perguntei pra ela onde que estava o meu filho e ela não me respondeu. Nisso, o meu namorado sentou do lado dela e perguntou novamente pra ela onde que estava o meu filho. Então ela olhou pro meu namorado e disse pra ele que ela tinha dado o meu filho pra uma família que realmente iria cuidar. Gente, só de lembrar eu fico tão nervosa. Eu senti uma fraqueza assim tão grande nas minhas pernas que eu cheguei a cair no chão. Só que ao mesmo tempo eu queria era força pra matar ela. E enquanto isso, o meu namorado desesperado perguntando pra ela qual era essa família. E cara, ela não respondia. Então ligamos pro meu sogro, ele veio até a minha casa. O meu sogro, ele é policial aposentado. E chegando em casa, ele já conseguiu conversar com os parceiros dele. E gente, graças a Deus, a gente achou o meu filho. Ele tava na casa de uma família que morava no mesmo bairro que eu. E essa família, inclusive, tinha acabado de perder uma criança, um menininho também da mesma idade do meu. Minha sogra simplesmente chegou lá, falou que eu estava vendendo o meu filho e eles compraram o meu filho. Mas hoje, assim, gente, parando pra pensar, eu não sei quem é mais doido. Se foi a minha sogra que vendeu ou se foi esse bando de idiota que comprou. Resumindo, ela não foi presa porque por dó do meu marido e respeito a ele, eu não fiz BO. Mas a vida já está dando troco. Inclusive, eu só estou contando essa história por causa disso. Depois de tudo que aconteceu, que ela fez com meu filho, o meu sogro largou dela, ele separou dela. E há alguns dias atrás, a minha sogra descobriu o câncer. Ah, mas você tá feliz com o câncer? Não, mas é o karma. E sim, ela tá sozinha porque todo mundo que ela tinha por perto, todas as pessoas que amavam verdadeiramente ela conseguiu afastar todo mundo de tão ruim que ela é. O meu filho, o meu marido, ele ama a mãe dele. Sempre quando pode, ele visita ela, mas ele sempre deixa claro que ele faz tudo isso por obrigação. Porque que nem ele fala, a decepção que ele tá com ela é tão grande que ele não sabe nem se um dia vai passar. E sim, o meu marido é o melhor pai do mundo pro meu filho. Mas é aquilo, né? Quando o filho é bom, a sogra não presta, ou vice-versa. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!